Olá pessoal, então esse é o vídeo 2 da aula 1 de Fundamentos da Matemática 2, tá? Então no último vídeo defini com vocês par ordenado e produto cartesiano de dois conjuntos, tá? E fizemos alguns exemplos, né? E no exemplo 3, exemplo 4, né, construímos os produtos cartesianos, né, entre conjuntos. Só que nesses exemplos, os conjuntos eram finitos e eu conseguia listar todos os seus elementos, tá? Vou considerar agora aqui nesse vídeo alguns casos em que os conjuntos não consigo listar os seus elementos, tá? E mesmo conjuntos infinitos, ok? Bom, por exemplo, tem uma propriedade que o produto cartesiano satisfaz que é a seguinte. Pega um conjunto A qualquer, calcula o produto cartesiano com vazio. Não, é uma propriedade diferente, né? Pega, faz o produto cartesiano AB de modo que o resultado seja conjunto vazio. Isso só é possível quando o A é o vazio ou B é o conjunto vazio, tá? A única maneira de um produto cartesiano entre dois conjuntos resultar no conjunto vazio é quando um dos dois conjuntos é o conjunto vazio, tá? Então, por exemplo, se A e B são dois conjuntos, em que A é um conjunto qualquer e B é o vazio. Então, como é que vai ficar o A cartesiano B? É o A cartesiano vazio, né? Então, por definição, esse é o conjunto de todos os pares ordenados em que A, esse Azinho, vem do conjunto A e o Bzinho vem do vazio, né? Ó, tá aqui. Agora, não existe elemento B que satisfaça a propriedade que eu pintei de verde, tá? Porque o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então não existe nenhum par ordenado que satisfaça essas propriedades aqui. Assim, A cartesiano vazio é o conjunto vazio, tá? De modo análogo, o vazio cartesiano A é o conjunto vazio, né? Porque, por definição, esse conjunto é formado por todos os pares com a primeira coordenada vindo do conjunto vazio. Mas o conjunto vazio não tem nenhum elemento, então eu não consigo formar nenhum elemento, tá? Nesse produto cartesiano. Assim, esse produto cartesiano é o conjunto vazio, tá? Bom, propriedade que o produto cartesiano satisfaz, tá? Suponha que A e B são conjuntos finitos, ou seja, eu consigo contar quantos elementos cada um desses conjuntos tem. Digamos que o A tem m elementos e o B tem n elementos, tá? Então, o cartesiano também é finito, tá? E o número de elementos do produto cartesiano é o produto dos números de elementos de A e B, tá? Então, vale essa fórmula aqui, ó. Então, a cardinalidade, lembrando que esse símbolo aqui, ó, é cardinalidade, tá? Do conjunto. Do conjunto X. Ou seja, o número de elementos que o conjunto X tem, tá? Então, o número de elementos de um conjunto A cartesiano B é exatamente o número de elementos de A vezes o número de elementos do conjunto B, tá? Se voltar aqui nos exemplos anteriores, ó, vale isso aqui, ó. O A tem 3 elementos, o B também tem 3. Então, e o A cartesiano B, ó, e o B cartesiano A, ambos têm 9 elementos, né? Que pode ser escrito como 3 vezes 3, em ambos os casos. Nesse caso aqui, ó, o A tem 3 elementos e o B tem 2. E o produto cartesiano entre A e B, se formos contar, ambos os casos é igual a 6, tá? Então, no primeiro caso aqui, ó, o A cartesiano B é 6, que é 3 vezes 2, né? Que é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. E no B cartesiano no A também, né? O número de elementos de B vezes o número de elementos do conjunto A. Bom, vamos ver agora alguns exemplos mais interessantes envolvendo o conjunto dos números reais, tá? Por quê? É interessante porque o conjunto dos números reais é infinito.
certo? Então, ó, por exemplo, o que é o R cartesiano R? Por definição, você vai formar todos os pares ordenados x, y em que ambas as coordenadas vêm de R, tá? A gente chama isso aqui também de R2, tá? Em geral, quando a gente denotar assim, ó, x2, já a gente vai ver isso, tá? Isso aqui é o produto cartesiano do conjunto x por ele mesmo duas vezes, tá? Então, ó, isso é o que a gente chama de R2, né? Conjunto de todos os pares ordenados x e y, em que ambos x e y vêm do conjunto R, tá? E um negócio legal que acontece é que a gente consegue associá-lo, identificá-lo com o plano cartesiano, tá? Lá da geometria. Bom, vamos pegar como é que vai funcionar. É, ó, esse, esse aqui é o plano, tá? Vocês já viram que é a reta real, né? Então, pensar nessa reta horizontal aqui. Qual a propriedade que os números reais satisfazem? Qualquer reta que você pegar, você consegue associar a cada ponto dessa reta um único número real e vice-versa, tá? Cada número real você consegue identificá-lo a um único ponto da reta e cada ponto da reta você consegue identificar com um único número real, tá? Então vamos fazer isso. Pega um plano e pega uma reta e escolhe ela e faça essa associação, tá? Essa reta horizontal aqui, ó, tá? E a gente identifica de tal modo assim que quando eu vou, entre aspas, andando para nesse sentido, né, para a direita aqui, ó, os valores, os números, né, vão aumentando de valor, né, ó, tipo 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá? Nós são números reais, tá? Aqui, então, até números que não podem ser escritos como fração, a gente consegue fazer isso, ok? Então, assim, quando a gente faz isso, a gente está ordenando uma reta. Como a gente faz algo análogo em um plano? Então, a gente vai pegar uma reta do plano e vai ordená-la, tá? Aí eu vou pegar uma outra reta perpendicular à primeira reta que já foi ordenada, tá? Perpendicular pelo ponto que foi identificado com zero, tá? Então, ó, a gente vai ter então essas duas retas, essa e essa, ambas as retas do plano serão perpendiculares, tá? Exatamente aqui no zero. Esse ponto aqui, ó, que é identificado com o número zero, é o que nós chamamos de origem do sistema, tá? Então, a origem vai ser o ponto 0, 0, de coordenada 0, 0. Tá? Aí o que a gente faz é orientar essa reta vertical também. Tá? Ordená-la, perdão. Associando cada ponto essa reta a um único número de forma crescente. Tá? De forma que conforme eu vou andando na reta nesse sentido, os valores dos números reais vão aumentando o valor. Tá? Fazendo isso, a gente faz uma um negócio bem legal, que qualquer ponto do espaço a gente consegue identificá-lo com um elemento desse conjunto aqui, ó, do R2, tá? O que acontece? Da mesma forma que cada ponto de uma reta a gente consegue identificar com um único número real, cada ponto desse plano a gente vai conseguir identificá-lo com um único par ordenado de R2, tá? Então, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, ele vai estar aqui as coordenadas dele, ó. Menos 7,28, 3,41. Vou pegar um mais simples aqui, ó. Esse ponto B, ó, tem coordenadas 2, 2. Então quer dizer que na reta X aqui, ó, ele está com a abscissa 2 e a ordenada 2. Esse ponto aqui, ó, ele vai ter a primeira coordenada 4, né, a abscissa 4, e a segunda coordenada, que é a ordenada, vai ser igual a 6. E assim por diante, tá?
Então, por exemplo, esse ponto D, ó, tem essas coordenadas. Ponto E, ó, tem coordenadas 6 é a abscissa e menos 6 é a ordenada. Então, quando a gente faz isso, pega duas retas perpendiculares e ordena elas de modo que as origens coincidam, né? A gente está fazendo é, definindo o plano cartesiano, tá? Vou apagar os pontos aqui. Então, esse plano, então, a gente consegue identificar com o que a gente chama de R2, tá? Que é esse conjunto aqui, ó. Tá? Então, basicamente, todo ponto do espaço está do espaço não, desse plano, todos os pontos do plano a gente consegue identificá-lo com um único elemento do R2 e todo elemento do R2, ou seja, todo par ordenado que tem as duas coordenadas reais, nós conseguimos identificá-lo a um único ponto desse plano, tá? Então, ó, por exemplo, um outro exemplo aqui de conjuntos infinitos. Se eu pegar, o que é o 0,1 cartesiano 0,1? Bom, vamos relembrar então para começar. O que é o significa isso aqui, ó? Isso aqui, por definição, é o conjunto de todos os números reais, tá? Que satisfazem a seguinte propriedade: eles são maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 1, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma reta real aqui, ó, e aqui é o zero e aqui é o 1, esse conjunto seria com esse juntar todos os pontos nesse intervalo aqui, ó, tá? Então, o que é fazer o 0,1 cartesiano 0,1? Você vai pegar todos os pares ordenados x e y, de modo que o x esteja entre 0 e 1 e o y esteja entre 0 e 1, né? Então, ó, por exemplo, aqui no plano, como é que eu posso representar esse conjunto? Olha só, essa primeira faixa aqui ó, que eu fiz, pode ver que o x está entre 0 e 1, tá? E o y é arbitrário. Já esse conjunto aqui é o contrário, né? O y está sempre entre 0 e 1 e o x é arbitrário. Qualquer ponto você pega nessa faixa azul. Agora, se eu pegar ambas e olhar a interseção, vai ser o x, né? Vai estar sempre entre 0 e 1 de qualquer ponto que eu pegar aqui dentro. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Não, não vai dar. E o y também estará entre 0 e 1, tá? Então, essa parte aqui, ó, esse quadrado de lado 1 vai representar esse conjunto aqui, ó. Todos os números, os pares ordenados, né, com entradas reais, de tal modo que a primeira coordenada entre 0 e 1 e a segunda coordenada também entre 0 e 1, tá? Agora, se eu fizer esse intervalo menos 2, 2, menos 1, 1. Então, o que é o intervalo menos 2, 2? Definição de intervalo fechado, tá? Vai ser formado por todos os x reais, tá? Um x entre menos 2 e 2. E o menos intervalo fechado menos 1, 1, de maneira análoga, é conjunto formado por todos os números reais xy com x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, tá? Uma outra maneira mais simples de representar esse conjunto é assim, ó. O módulo de x menor ou igual a 2. E aqui todos os xy, tá? Esse aqui o módulo de x, só para não confundir, eu vou trocar esse x por y aqui, tá? Certo? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Então se pegar os números de menos 2 a 2, x menos 2 a 2 e deixar o y livre,
Ó, o x variando de menos 2 a 2 e o y está livre, tá? Não é, isso aqui não é intervalo, tá, gente? Agora, e se eu pegar o y de menos 1 a 1, fazer o cartesiano desses dois conjuntos, vai sobrar esse aqui, ó. Esse retângulo, ó, de base 4 e altura 2, né? Com vértices nesses pontos aqui, ó. Esse aqui é o ponto menos 2, menos 1, 2, menos 1. Esse aqui, ó, é o 2, 1. E esse vértice aqui é o menos 2, 1. Tá? Então, ó, como é que a gente representa esse conjunto aqui? Como é que a gente denota ele? É o conjunto de todos x e y reais, tá? Em R cartesiano R, com x variando entre menos 2 e 2, e o y variando de menos 1 em 1. Tá? Mas dizer x maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 2 é a mesma coisa que dizer que o módulo de x é menor ou igual a 2, e dizer que o y é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1 é análogo a dizer que o módulo do y é menor ou igual a 1. Tá? E como a gente viu ali no GeoGebra, esse conjunto é um retângulo de base 4 e altura 2 no plano, né? No plano cartesiano. Agora esse conjunto aqui, ó, que a gente denota por S1. É o conjunto formado por todos os pares x, y, tá? Com entradas reais, que satisfazem as propriedades x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Então, são as soluções dessa equação aqui. Ó. Vocês lembraram lá no ensino médio? Isso aqui é exatamente a equação da circunferência de raio 1 centrada na origem, né? Então, ó. Essa equação aqui, ó. Se você olhar, o centro dela é na origem e o raio é 1, tá? Distância de qualquer ponto dela até onde está a origem aqui é igual a 1, tá? Bom, o último conceito simples que eu queria passar para vocês aqui é o conceito de quadrado de conjunto cartesiano, tá? Quadrado é o nome, tá? Por quê? Não tem muito, tem um pouco a ver também com a parte geométrica, tá? Do conjunto. Então, ó, suponha que A e B são dois conjuntos iguais. Então, quando nós fazemos o cartesiano de um conjunto com ele mesmo, em alguns locais você pode encontrar o nome quadrado de A, tá? Quadrado cartesiano de A ou quadrado do conjunto A. Mas acho que é mais usual a gente chamar de A2, tá? Então, o que é o A2, onde A é um conjunto? É simplesmente o produto cartesiano entre A e ele mesmo, tá? Então, por definição, é um conjunto formado por todos os pares x e y, em que ambos x vem do A e o y está no A também, tá? O que acontece interessante nesse produto cartesiano de A por A, a gente vai definir um conjunto que a gente vai chamar de diagonal desse conjunto A, que é o conjunto de todos os pares ordenados, que são dessa forma aqui, ó, x, tá? Então, a diagonal de um conjunto A vai ser o conjunto formado por todos os pares ordenados que tem as coordenadas iguais, tá? Variando nesse conjunto A. Ok? Não é difícil ver isso aqui, ó. Se o conjunto A é finito, ele vai e tem m elementos, então o seu A2, né, o conjunto A2 também é finito, né? E vai ter m ao quadrado elementos, tá? Que vai ser um caso particular dessa observação que a gente viu aqui em cima. Se ambos são finitos A e B, então o produto cartesiano A por B tem o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Agora, se o A e o B são iguais, então a cardinalidade do A2 vai ser cardinalidade de A vezes cardinalidade de A, que é A quadrado. Cardinalidade de A quadrado, né?
Então aqui, ó, se o A tem m elementos, o A2, que é o A cartesiano A, vai ter m vezes m elementos, ou seja, m ao quadrado elementos. Ok? E a diagonal de A, então, pela forma, né, o conjunto de todos os pares x com x no A, né? Como existem m possibilidades de escolha para o x, ele vai ter m elementos também, tá? Então, por exemplo, se o A é o conjunto formado pelas letras A, B e C. Quem é o A2? Por definição, então, é o conjunto de todos os pares x e y com x em A e y em A também. Tá? Então é só listar todas as possibilidades. Então vai ter o AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Tá? E quem é a diagonal desse conjunto? É o conjunto de todos os pares. Você vai pegar todos os pares, tá? Nesse conjunto aqui, que tem a primeira coordenada e a segunda iguais. Então vai ser o AA, BB e o CC. Igual tá aqui, ó. Tá? Aí sobre a quantidade de elementos, ó, o A2 tem 9 elementos, né? E o 9 é 3 quadrado. E 3 é a quantidade de elementos que o conjunto original A tem, né? E a diagonal também tem 3 elementos. Certo? Bom, continuando esse exemplo, ó. Por que a gente pode chamar de quadrado? Porque quando a gente pega um A quadrado, um conjunto A finito, e faz o cartesiano dele com ele mesmo, ou seja, calcula o A2, como nesse caso, a gente consegue representar esses elementos em uma matriz quadrada, tá? Em uma tabela quadrada. Ok? Ó, todos os elementos na primeira linha com primeira coordenada igual a A. Na segunda linha, eu coloco todos os elementos do A2 com primeira coordenada igual a B. Na terceira linha, coloco todos os elementos do A2 que tenham abscissa igual a C. Tá? Se você olhar o que está acontecendo aqui, ó, quando nós fazemos isso, é que esse conjunto D de A vai coincidir com a diagonal dessa matriz, né? Ó. É por isso que ele tem esse nome de diagonal, tá? Que ele vai ser o diagonal de um quadrado, dessa matriz quadrada, tá? No caso finito, em que o conjunto A é o conjunto dos reais, então o A2, né, é o conjunto R2, que nós já vimos, que é o conjunto formado de todos os x e y com x real e y real, e a diagonal é formada por todos os pares xx, onde x é um número real, tá? Ou seja, vai ser esse conjunto aqui, ó. Assim, acho que é mais fácil de enxergar. Então, aqui, ó, R2 é o plano. E se eu pegar, então, todos aqueles pontos que tem primeira coordenada e segunda iguais, são esses pontos vão formar essa diagonal aqui do plano, tá? Qualquer ponto que você pegar aqui nessa reta verde, você vai ver que as coordenadas são iguais. Ó, o ponto G tem coordenadas 1,25, 1,25. Esse ponto aqui ó, tem coordenadas menos 1,41, menos 1,41. Esse ponto I tem coordenadas 2,36, 2,36 e assim por diante, certo? Bom, pessoal, esse vídeo eu vou acabando por aqui, tá? Aí só faltou, no terceiro vídeo, vou demonstrar essas propriedades com vocês, tá? Fazer essas 3 demonstrações aqui dessas propriedades envolvendo produto cartesiano, tá? De 2 conjuntos. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.